Pessoal, estamos aqui com mais uma conferência para a segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. E hoje eu vou conversar aqui com o professor Marcos Vital, da Universidade lá de Alagoas. Daqui a pouco ele vai se apresentar. Mas para a gente aqui é uma grande felicidade poder conversar com o Marcos. Ele já tem algumas parcerias com a gente aqui da Bocaina e a gente sabe tanto que o cara é bom, né? Da sua forma de dar aula, de ser um excelente educador. E hoje ele veio aqui conversar com a gente com um tema que para alguns é uma fobia, né? O Marcos vai tentar tirar um pouco disso aqui, mas eu acredito que é um dos assuntos mais importantes que a gente tem aqui, né, em termos de ferramenta e de discussões aí dentro da biologia de conservação. Então, hoje a gente vai conversar sobre o uso adequado de ferramentas para análise de dados na biologia da conservação. Então, aqui eu vou passar agora a bola para o professor Marcos. Ô, Marcos, seja muito bem-vindo. Né? Não sei nem como agradecer a sua participação, né? O seu tempo eu sei que é muito puxado, mas muito obrigado mesmo pela essa disponibilidade de passar um pouco, né, do seu conhecimento aí para as pessoas que estão nos assistindo, viu? Obrigado demais. Beleza, Felipe, obrigado. Oi para todo mundo, tudo bem, gente? Eu sou o Marcos, sou o professor Marcos aqui da Universidade Federal de Alagoas. Queria agradecer o convite também, para mim é um prazer imenso. Eu acompanhei um pouco, na verdade, os meus alunos acompanharam a última conferência, todo mundo ficou falando de como foi fantástico e eu fiquei super feliz de estar aqui nessa segunda. Então, é um prazer imenso estar aqui, poder falar um pouco sobre o meu trabalho, poder compartilhar um pouquinho dessas ideias, dessas coisas, ainda mais um tema tão espinhoso, né? Eu sou atualmente professor aqui na Universidade Federal de Alagoas de disciplinas de bioestatística e biomatemática. Então, de cara é uma coisa que costuma assustar bastante e eu trabalho justamente pelo contrário. Eu trabalho para justamente tentar fazer esses temas serem interessantes, serem fáceis de entender, serem práticos, né? Porque no fundo, e aí ao longo do papo eu vou falar um pouco sobre isso hoje, são coisas práticas, são ferramentas, são coisas úteis para a gente. A gente aprende não porque é obrigado a aprender, a gente aprende porque são coisas práticas mesmo no mundo real, tá certo? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre quem sou eu mais, né? Não, é isso mesmo, né? Conta um pouco, né, do seu histórico aí. Pois é, deixa eu contar um pouquinho da minha história, até porque, na verdade, eu me identifico muito com quem tem dificuldade com matemática, por mais estranho que pareça, né? Eu sou biólogo por formação. Eu me formei lá na minha terra natal, em Viçosa, Minas Gerais, lá na UFV, no curso de Biologia, e, na verdade, a minha história na biologia começou muito parecida com o que a maioria das pessoas sente na pele, né? Eu comecei o curso de Biologia, de cara caí numa disciplina de cálculo, que não era nem biomatemática, na época ainda não tinha muito essa linha de disciplinas voltadas para o nosso curso, e aí eu quase fui reprovado em cálculo 1, foi uma coisa terrível, traumatizante na minha vida. E provavelmente eu seguiria o curso de biologia do mesmo jeito que a maioria, que é tendo horror à matemática, à estatística e esses temas, mas eu acabei tendo uma sorte tremenda de cair num laboratório, que era o Laboratório de Ecologia Quantitativa, o mesmo nome do meu atual, lá da UFV, sob a orientação do professor Paulo Demarco Júnior, que é um professor fantástico, um cara muito massa, muito legal. E aí eu acabei aprendendo ali dentro, com a experiência prática, um bocado sobre estatística e com uma visão completamente diferente daquela que eu vi em sala de aula. O que realmente me fez começar a aprender essas coisas e começar a ter um olhar diferente foi que eu comecei a olhar para a estatística como uma ferramenta prática. Não era uma coisa cheia de fórmula matemática doida que eu ia tentar entender, fazer uma prova e depois não ia servir para nada. Era uma coisa real. Olha, eu fiz um experimento, eu fui para campo. Na época eu ia bastante para campo, a gente estudava libélulas lá no laboratório, era um barato. A gente reunia dados, levava para o laboratório. E aí, o que a gente faz com os dados? A estatística servia para entender os dados, para realmente olhar e saber o que aqueles dados estavam dizendo. E aí, ao longo da minha formação, então, isso foi crescendo em mim, né? Então, eu fui, me formei, parti lá para Goiânia, para a UFG, para fazer um mestrado em ecologia, porque realmente ecologia era a minha área, eu gosto muito da área de ecologia como pesquisa, né? Depois eu voltei lá para Viçosa para fazer o meu doutorado na área de entomologia, então minha formação final ali foi como entomólogo, apesar de eu não trabalhar apenas com inseto. E aí
aos pouquinhos ali eu fui construindo um pouco isso, fazendo cursos, participando, acompanhando muitas aulas do Paulo, aprendendo mais um pouquinho de matemática, mas principalmente de estatística. E aí, quando eu terminei o doutorado, abriu a chance para eu prestar o concurso aqui na UFAL, aqui em Maceió. E eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer, mas a área era minha. E quando eu cheguei aqui, eu descobri o que eles queriam. Eles queriam um biólogo, né, alguém da ecologia, que fosse dar aula desses temas. E aí, pronto. Realmente eu me direcionei para fazer o que hoje eu amo fazer, né? Eu adoro ser professor, e justamente por conta dessa trajetória, eu acho que eu consegui pegar ali um bocado dessa questão de como que são as boas maneiras de ensinar esses temas, de fazer as pessoas da biologia, que a grande maioria não gosta de matemática, tem dificuldade pra caramba, como eu tinha também, como eu vou fazer essas pessoas entenderem que esses temas são importantes, ensinar esses temas de uma maneira legal, que seja útil. Então eu tento fazer isso, né? Um bocado do meu tempo na minha carreira é dedicado ao ensino e ao ensino desses temas espinhosos, mas justamente nessa tentativa, nesse esforço, né, de ensinar esses temas de uma maneira prática, aplicada, concreta, útil, e que quando a gente rompe a barreira do medo, daquela coisa, daquela angústia que a pessoa tem, aí eu garanto, os temas, na verdade, viram temas fascinantes, legais. Para mim um prazer imenso pegar uma pessoa que morre de medo de estatística, tá ao longo de um curso ou de uma disciplina, e no meio do caminho a pessoa tá olhando para aquilo e falando, nossa, que legal! Aí pronto, é o que realmente me deixa feliz da vida, é, de acontecer. E aí pronto, né? A gente chega aqui, essa nossa palestra, o bate-papo, tem muito a ver com isso, né? Com esse trabalho que eu tenho tentado fazer. Não, legal demais, Max. Essa parte aí do de romper esse medo, a gente vai voltar daqui a pouco a conversar sobre É, isso, né? Que é muito legal essa sua história. Mas indo um pouco para a linha aí do seu doutorado, né, no seu doutorado, você trabalhou com conservação filogenética de nicho e conservação de biodiversidade de abelhas, não foi isso? isso. Uhum, porque entrou um pouco de modelagem aí, né? E como é que você vê, né, essa ferramenta para a biologia da conservação? Você acha que ela é fundamental? Ela é muito importante? E como é que seria pensar sem ela? Pois é, eu tive um contato com modelagem ali mais pesado durante o meu mestrado, né? Eu fui lá para Goiânia e eu fui trabalhar com o José Alexandre Diniz Filho, que é um cara que mexe muito com essas coisas de modelagem. E aí eu tive esse primeiro contato de trabalhar com uma forma completamente diferente com os dados, né? Não era mais estatística, era modelagem mesmo, no caso modelagem da distribuição de espécies. E aí no doutorado eu fui dando continuidade. E o tema do meu doutorado foi justamente isso. Eu peguei um grupo de abelhas indígenas, né, nativas do Brasil, que é um gênero chamado Partamona, e eu queria estudar um monte de coisas ali. Estava muito interessado em questões evolutivas do nicho das espécies, então peguei uma filogenia publicada, usei como base, e uma parte muito grande do meu estudo foi dedicado a entender a distribuição dessas espécies e fazer perguntas como, olha, o que pode acontecer com a área de distribuição dessas espécies num cenário de mudanças climáticas e quais as consequências disso para a gente pensar num esforço para a preservação dessas espécies. Quando a gente pensa, por exemplo, na localização das unidades de conservação e a gente começa a pensar nesse cenário de mudanças climáticas, as coisas se complicam. E aí a modelagem ela entra com um papel assim ultra importante, né? Eu tenho a minha visão como entomólogo me deixa muito claro isso, essa ideia de que a gente conhece quase nada sobre uma quantidade absurdamente grande de organismos. É uma coisa absolutamente impressionante a nossa falta de conhecimento, né? E os insetos que formam um grupo muito, muito diversos deixam isso muito claro para a gente. Então, quando a gente vai para fazer um estudo pensando na preservação de espécies, por exemplo, nesse meu caso, um panorama assim mais continental, pensando numa grande escala, a gente tem um problema imenso na mão, que é não conhecer a distribuição das espécies, não conhecer a distribuição real. A gente tem pedacinhos, né? Pedacinhos de informação. Aí eu, usando dados de coleção, dados da literatura, a gente tem as coordenadas geográficas, pontinhos no mapa, mas para muitas espécies, poucos desses pontinhos. Então você tem uma ideia muito vaga.
Isso é um grande problema. Um dos grandes problemas da biologia da conservação para a gente ter ações práticas é falta de informação. Falta de informação em várias escalas, em vários níveis, né? Nesse meu caso, o grande problema é falta de informação sobre a distribuição geográfica. E aí eu resolvi o problema com modelagem. Eu estudei aqueles modelos de distribuição potencial. Foi bem na época que a gente teve um boom neles na literatura. Agora eles são amplamente conhecidos e usados. Eu peguei um pouquinho desse começo do meu mestrado para o doutorado. E os modelos, como esses de distribuição, eles são uma ferramenta valiosíssima para qualquer pessoa que esteja pensando em problemas de conservação na prática. Uma coisa muito importante que as pessoas têm que entender é que esses modelos não são grandes abstrações, coisas doidas assim, que a gente vai estudar porque acha legal. Eles têm um aspecto desse também, mas eles muitas vezes têm então aplicações para resolver problemas do mundo real. Se eu tenho poucos registros de ocorrência, por onde eu começo? Existem trabalhos muito interessantes. Um dos que me marcou muito é um trabalho a primeira autora é a Marinê Siqueira, mas com um grupo de pesquisadores aqui do Brasil, que foi publicado, eu acho que em 2009, depois a gente coloca a referência dele aqui. Esse trabalho publicado, ele foi uma redescoberta de uma espécie de árvore do cerrado, do qual só se sabia um único registro de ocorrência. Um pontinho ali no meio de uma incrustação de cerrado em São Paulo, onde o único local onde se sabia que a espécie esteve um dia. E era uma espécie que, na verdade, as pessoas, os pesquisadores, já achavam, cara, essa espécie pode estar extinta na natureza. E aí os pesquisadores pegaram esse ponto, um único registro, criaram um modelo da distribuição da espécie, foram para campo e encontraram. Encontraram a espécie em vários pontos que o modelo indicava como pontos quentes, pontos com uma boa possibilidade de ter as características ambientais necessárias para encontrar a espécie. Então é um exemplo que eu acho muito bonito, né? Porque ele, primeiro, ele trata do extremo da falta de informação, um único registro de ocorrência, e ele ainda por cima trata de uma situação onde o modelo, então, ele foi aplicado para um problema absolutamente real, absolutamente concreto, e ele solucionou o problema. E aí esses modelos de distribuição, eles vão atuar em um monte de coisas. A gente tem estudos, por exemplo, para você tentar entender qual a área potencial de distribuição de uma espécie invasora. Então você tem uma espécie que é retirada do seu ambiente nativo, chega num novo ambiente, tem potencial para causar grande impacto, e aí você quer entender até onde ela pode chegar. Isso foi inclusive um dos temas que eu estudei no meu mestrado, quando eu comecei a olhar para os modelos de distribuição. Você pode usar esses modelos para isso também. Você usa os dados da distribuição original e tenta prever onde se chega. Você pode usar, como eu mencionei antes, esses mesmos modelos para pensar em distribuição futura, em panoramas de mudança climática. Tem aplicações em tanta coisa que é até difícil de dizer. Isso, na verdade, é um pontinho. Hoje em dia, quando a gente fala em modelagem em ecologia, as pessoas pensam muito nesses modelos de distribuição, mas tem um monte de outros modelos para um monte de outras coisas, né? Tem os modelos de viabilidade populacional, que a gente usa agora, já é uma coisa de escala micro. Você tem uma população, levanta dados reais dessa população, quer entender o que é a trajetória esperada dela para o futuro, qual a chance dessa população persistir. Mais legal ainda, depois que você cria esse modelo, se você vê que aquela população tem um alto risco de extinção, você pode traçar soluções dentro do próprio modelo. Aí você usa o modelo para dizer, e se eu reduzir a mortalidade de filhotes em tanto? Aí você faz uma outra trajetória. Se você pode descobrir ali um ponto-chave, que vai ser um ponto-chave para ser um método de manejo, para você chegar ali na prática e dizer, olha, a gente tem que fazer isso, a gente tem que resolver o problema desse ponto de vista. São métodos fundamentais, por exemplo, para reintrodução. No momento aqui que a gente está conversando, tem agora um projeto em andamento aqui em Alagoas para a reintrodução de uma espécie extinta na natureza, uma espécie de ave, mutum de Alagoas. E aí tem pesquisadores aqui, colegas meus aqui na UFAL, que estão trabalhando um pouquinho, envolvidos diretamente com isso. Uma das primeiras etapas vai ser isso, a criação de um modelo da viabilidade populacional. A gente já tem o local onde possivelmente ele vai ser reintroduzido, e aí tem um monte de perguntas. Quantos casais vão ser colocados? Será que precisa de suplementação? Então, ao longo do tempo, mais indivíduos têm que ser reintroduzidos para aumentar a chance de persistência?
Isso tudo a gente resolve, então, com um modelo também. E é um mundo imenso esse da modelagem, que tem sim suas coisas altamente viajadas, assim, mas tem também muitas coisas absolutamente concretas, e tem muitos pesquisadores desenvolvendo, trabalhando, criando essas ferramentas, né? O interessante é que o cara que vai mexer com modelagem, ele pode estar em vários extremos, vários pontos desse espectro. Tem o cara lá na pontinha, que é o cara que está criando o método, desenvolvendo modelos, que é um doido que manja muito de matemática e programação. Aí tem o cara que está cá na outra pontinha, a maioria, mas que não vai precisar daquele conhecimento profundo do outro sujeito. Ele vai precisar entender como pegar aquele método, usar adequadamente e aplicar para o seu problema. E é mais ou menos por aí que a coisa anda. Tem espaço para todo mundo nisso, e a gente tem que aprender a conseguir lidar com isso, né? Quando a gente tem dificuldade com o método, você tem que olhar para ele pensando, não, peraí, isso é uma ferramenta prática. E aí a gente tem que aprender a usar, e isso é perfeitamente possível para uma pessoa que não domina profundamente matemática. Ela não é uma pessoa que está criando, é uma pessoa que está usando, aplicando o método. E aí o importante é isso, aplicando o método a problemas reais, a problemas concretos que existem hoje. E é legal que você falou aí, Marcos, porque normalmente quando a gente pensa em modelagem, hoje em dia não, como você falou, a ferramenta já evoluiu bastante, né? Já diversificou bastante. A gente sempre pensa em modelagem de espécies, né? Vou adivinhar onde vai ter espécie tal, né? E muita gente tem um pé atrás com modelagem porque acha que é muito do achismo. Mas, na verdade, você não faz modelagem com um ou dois fatores ali, levando em conta, né? É algo muito bem pensado, né? Para você ser o mais certeiro possível, né? E assim, é muito importante também, às vezes um pouquinho dessa, vamos dizer, má fama da modelagem, ela pega quando você tem, às vezes, uma pessoa que está ali só criando um modelo sem nem entender direito o que são os organismos por trás. É muito importante que tudo esteja muito bem encaixado. O cara que ama modelagem, eu, por exemplo, estou lá doido mexendo com essas coisas, eu não vou criar o modelo da distribuição de uma espécie que eu não tenho a menor ideia do que é. Eu vou fazer uma parceria com gente que conhece de verdade. E aí foi legal você falar isso. Eu tive uma experiência pouco tempo depois que eu cheguei aqui, comecei a ser professor, um aluno daqui do mestrado, que eu co-orientei, o Bruno, hoje ele está fazendo um pós-doc por aí afora, na Europa, não lembro bem, não, nos Estados Unidos. E o Bruno, ele teve uma experiência muito bacana, porque ele era um cara do campo, total, né, trabalhava com anuros, tinha um conhecimento profundo de campo, tem um conhecimento profundo de campo, e ele estava trabalhando justamente com espécies de anuros daqui do centro do Pernambuco de endemismo, ameaçadas de extinção, espécies raríssimas, coisas que se encontrava 1, 2, 3 registros de ocorrência. E aí foi muito legal trabalhar com o Bruno nesse projeto, justamente porque a gente trabalhou com métodos de modelagem, mas sempre partindo do conhecimento dele de campo. Então ele pegava cada registro de ocorrência e ele ia esmiuçar aquilo. O que é esse registro? Quem coletou? Exatamente onde foi? Ele descobriu erros, ele descobriu dados de um museu que estava errado, e ele olhou, ele desconfiou, entrou em contato com o pessoal, aí quando ele trocou ideia com o pessoal, descobriu, a identificação estava errada. Então, quando você alia esse tipo de modelo com conhecimento prático, conhecimento real da pessoa que entende do organismo, aí o uso prático ele se torna muito, muito legal, né? Você ter essa questão, então, de você não estar criando um modelo assim, estou jogando um monte de dados, baixei uma base de dados climáticos ali e estou rodando. Não, você tem que parar, pensar, cada etapa tem um significado enorme, você tem que pensar no que você vai fazer, por que você vai fazer, as decisões, né? E então é muito importante isso, a gente pensar que esses modelos, quando são bem usados, com conhecimento real do organismo, do ambiente, eles têm um potencial incrível, fantástico para funcionar bem. Isso é muito importante. Não, perfeito, Marcos. Então, para quem está nos assistindo aí, não precisa se preocupar em ser um programador, né, da modelagem, né? Mas seria fundamental, pelo menos, compreender o modelo, né? E, para isso, utilizar sempre das parcerias. Então, Marcos, voltando aí um pouco das suas linhas de trabalho, tem uma específica, né, que são os métodos quantitativos em biologia da conservação, que eu vou pedir para você explicar o que é essa linha de trabalho,
mas aí entra naquela questão, né, do medo, do receio, principalmente dos biólogos, em relação à matemática. Como é que pode influenciar, né, até onde esse receio, esse medo da matemática ali, esse pavor da matemática, principalmente para os biólogos, pode influenciar nos trabalhos, né, de conservação, pensando na qualidade dos resultados? Pois é, isso pode acabar tendo um impacto muito, muito grande, né? Eu acho que quem sente muito na pele isso é quem está muito envolvido no meio acadêmico mesmo de pesquisa, porque hoje você desenvolve um trabalho e às vezes você pode desenvolver aquele trabalho de campo primoroso, incrível, fantástico, mas se você não sabe dar um tratamento estatístico adequado para aqueles dados, você vai ter uma dificuldade imensa em publicar o seu trabalho, que é a grande pressão, né, que fica nas nossas costas o tempo inteiro, desde o aluno de início de mestrado até o professor que já está há um tempão, está ali, né? Tem que publicar e essa coisa toda. Quando você parte para trabalhos práticos, para questões reais, talvez seja mais crítico ainda, porque a gente não está falando de uma publicação que foi ou não foi aceita. A gente está falando de tomadas de decisão. E aí, muitas vezes, esse receio impede ali o cientista, o profissional, o pesquisador, seja lá quem ele for, de explorar bem o que ele conseguiu reunir de informação, de ter uma boa base real, concreta para as tomadas de decisão. Então, é uma questão de você tem todo um potencial que aquela pessoa possui já com o conhecimento prático que ela tem do campo, do organismo, de tudo que é essencial na vida, né, de um profissional envolvido em biologia da conservação. E aí esse potencial podia chegar até lá na frente, mas ele para no meio do caminho porque falta um pouco o domínio dessas ferramentas, mas justamente isso, muitas vezes o domínio dessas ferramentas ele acaba faltando pelo receio, pelo medo, por uma questão que é uma barreira ali meio invisível, mas é uma barreira muito forte para muita gente. E a coisa que eu mais tento fazer na vida como professor é justamente quebrar essa barreira, mostrar que ela é muito frágil e que a gente consegue passar por ela e deixar ela para trás. E aí um dos pontos chaves é esse: você não precisa ser um programador, você não precisa manjar muito de matemática nem nada do tipo. Eu tem uma aula que quando eu ensino pela primeira vez esses modelos de distribuição potencial, eu sempre escolho um dos métodos que é mais simples, pelo seguinte: eu consigo explicar o método, que a base matemática dele é o Teorema de Pitágoras. E aí, quando as pessoas começam a olhar para aquilo e descobrem que, caramba, aquele método com esse nome pomposo e que parece uma coisa super sofisticada, a matemática por trás dele é que a soma do quadrado dos catetos é o quadrado da hipotenusa? É isso mesmo. Então, a gente muitas vezes tem métodos que partem de uma matemática que é simples para a gente. A gente tem métodos ultra sofisticados na matemática? Tem. Dentro desses modelos, o Maxent, por exemplo, é cabulosa a matemática por trás dele. Mas tem trabalhos muito bons que servem para você ler e entender aquilo de um ponto de vista mais concreto, mais intuitivo, sendo que você não vai precisar dominar as nuances da matemática por trás. Você tem que entender como usa, para que usa, quais as limitações. Quando você começa a entender, e essas coisas muitas vezes elas são muito, mas muito mais intuitivas do que qualquer relação com matemática, você começa a ver que tudo bem, mesmo sem um conhecimento profundo, eu sou capaz de usar o método. E a informação para isso ela está à disposição da gente. Para cada novo método desses vão nascendo com o tempo vários tutoriais ou pessoas que estão ensinando. Então a gente consegue aprender esses métodos sem necessariamente ter que começar pelo lado mais difícil. Acho que esse é um dos erros mais comuns, especialmente com a estatística. Você quer aprender estatística e você pega um livro e começa a estudar distribuições teóricas de probabilidade. Cara, a não ser que você seja um estatístico em formação, isso é uma péssima maneira de começar. Você é um biólogo em formação, ou formado, seja lá o que for, qualquer área correlata, começa estudando na prática. Para que serve? Quando usa? Como? Como que interpreta o resultado? Aí você meio que vai invertendo. Com o tempo você começa a ser capaz de entender um pouquinho daquele outro lado. Né? Isso vem com o tempo também, com uma certa naturalidade. Isso é muito importante. Então a gente não pode deixar de forma alguma esse medo
ser uma barreira. Ele não pode. É uma barreira que ela é muito mais frágil do que as pessoas pensam. Dá para romper e seguir adiante com isso. Não, chique demais, Marcos. Acho que nessa resposta você deu aí pelo menos 3 dicas muito importantes que se eu tivesse escutado aí no início da graduação, hoje talvez eu estaria fazendo um pouco mais aí pela biologia de conservação, né? Que é aquele impulso que a gente tem de ir para campo, vamos coletar ou pegar dados, né? Sem antes planejar a questão da análise estatística, né? Essa é uma informação não é importantíssima para quem está no início aí, né? Quer fazer um projeto. A outra, de pensar que a análise estatística, né, ela não vem só para a questão de, eu vou ter que publicar numa revista muito boa e é necessário ter uma análise. Beleza, isso é necessário, mas pensando na biologia de conservação, o que você falou aí mata a charada. Mais do que o artigo, é que aquela informação ela pode ser utilizada até para questões de públicas, né, dos tomadores de decisão, né, de na hora de chegar, aí eu conservo tal área ou tal área. Né? Então, a análise estatística ela vem muito importante aí também, né? Pensando nisso, na efetividade do trabalho, né? De pesquisa. E uma terceira aí que eu achei muito legal é isso, né? Talvez a pessoa fique naquele desespero, nossa, agora esse tanto de dados, eu tenho que fazer uma estatística e já vai tentar aprender, começando do mais complicado possível, sem ter essa percepção, né? Que a base da estatística, ela teoricamente simples, né? E a partir dela você consegue ir de passo a passo e explorando, né? É isso mesmo que eu entendi aí? Eu posso resumir em 3 coisas essas dicas? Não, mas é isso mesmo. E aí essa terceira é isso. A questão é o caminho. É você saber escolher o caminho que você consegue chegar lá, né? Isso é o fundamental. Muito do meu esforço como professor tem a ver com isso. Mostrar para as pessoas que se você escolhendo o caminho certo, você aprende, você domina, aprende essas coisas na prática. E elas são importantes e elas são ferramentas, né? É isso, a palavra ferramenta define muito bem para que serve o modelo, para que serve estatística. É para resolver uma coisa, para fazer uma tarefa. Ela em si não precisa ser algo que você vai estudar para entender profundamente. Vão ter pessoas que vão fazer isso, claro, tem que ter essas pessoas. Mas vão ter outras que vão estudar na prática. Então, meio que fazendo analogia de novo, né, com a ferramenta, eu não preciso saber construir um martelo para usar. Então, eu também não preciso entender como que um teste estatístico foi criado e todos os mínimos detalhes matemáticos dele funcionam para eu pegar e aplicar. Se eu sei o básico, se eu entendo para que ele serve, como eu uso adequadamente, quando eu não posso usar aquelas questões básicas, eu sou capaz de usá-lo, mesmo que eu não tenha aquele domínio matemático completamente doido que algumas pessoas vão ter. É por aí. Não, perfeito, né? Então, o que a gente precisa saber é usar o martelo, né? Exatamente. Aí, com o tempo, um ou outro acaba até descambando para o caminho de entender melhor como que o martelo funciona e tal. Isso é legal. Isso às vezes acontece quase sem querer. Legal demais. E continuando nessa questão né, de analisar dados, de ir para campo, uma coisa que a gente percebe hoje é que a gente já tem, talvez, muitos dados, né, espalhados aí, podemos, se a gente pode dizer assim, às vezes uma área, várias pessoas já pesquisaram aquela área, né, e publica independente ali, quando você vê, tem muita informação sobre um ecossistema, sobre uma espécie, mas não tem ali uma junção que talvez, né, poderia ter um resultado, não, como é que eu posso falar, uma interpretação mais certeira daquele objeto ali. E hoje a gente utiliza muito na pesquisa, né, a meta-análise. E aí eu queria ver com você, primeiro para você explicar rapidamente o que seria essa meta-análise, e ver com você o que você acha. Talvez não está em tempo já de partir para fazer essas meta-análises do que já foi feito, ao invés de ir para campo de novo, principalmente em áreas que já são bem estudadas? Tá, então vamos lá. Pois é, meta-análise é uma coisa que está um pouco em alta, né, atualmente, as pessoas falando muito, muita gente tentando adentrar, e meta-análise é uma coisa muito legal, né? O nome, né, meta-análise, é porque é a análise da análise. Então a ideia básica é, você vai lá, tem um monte de trabalhos publicados sobre um tema, um assunto,
ou alguma coisa, você reúne todos eles e você faz uma análise de todas as análises, né? Uma análise do resultado conjunto. Então é uma maneira muitas vezes interessante de você sintetizar um monte de coisas, né? É algo talvez bem como se fosse a gente tem aquelas revisões de literatura, a meta-análise está um passo um pouco além, ou talvez um passo em uma direção diferente, porque ela não é meramente interpretação conjunta de tudo aquilo, é uma análise conjunta de tudo aquilo, e é uma ferramenta muito poderosa, muito legal. Agora, aí pensando nesse ponto de vista, realmente existem alguns grupos de organismos que a gente tem bastante conhecimento, existem algumas regiões, determinadas áreas com bastante conhecimento, e quando isso acontece, a abordagem de meta-análise ou de reunião de dados de outras fontes, né? Muitas vezes tem fontes online de dados que a gente consegue reunir, ela é importante pra caramba e ela pode gerar resultados fantásticos. Mas isso não, na minha visão, não significa que o outro lado tenha que parar. Na verdade, para mim, os dois lados eles têm que caminhar muito bem juntos. Esse talvez seja o ponto-chave. A gente tem que entender o que já se conhece muito bem, e a partir do momento que a gente entende muito isso, é muito mais prático para a gente pensar quais lacunas a gente precisa tapar, o que a gente precisa saber a mais. Porque afinal a gente está num país que é mega diverso, né? Então a gente tem toda essa questão da diversidade biológica imensa, e o nosso esforço como pesquisadores, cientistas, estudantes, todo mundo envolvido, ele é um esforço que, assim, por maior que ele seja, a gente tem muita coisa para entender, para conhecer. É um esforço que vai levar muito tempo para conseguir ter um grande resultado. Então essas duas coisas elas têm que ir andando mais ou menos juntas, né? Como o exemplo que eu falei lá do método de modelagem para árvore lá do Cerrado. Você tinha um registro, você usa o modelo, mas aí você usa o modelo para quê? Você usa o modelo para voltar para campo e conhecer melhor a distribuição da espécie. De repente, depois disso, pode virar quase que um loop, né? Eu posso, agora que eu tenho os mais dados, criar um modelo melhor para entender, e isso pode acontecer muito bem. A gente precisa de uma interação muito boa. Vai ser sempre necessário aquele cara que vai ter aquela visão de campo boa, que vai saber trabalhar, vai lá coletar, levantar os dados mais básicos, mais fundamentais, e esse cara ele tem que estar em comunicação com o sujeito que está lá na universidade sem sair do laboratório dele, que mais parece uma lan house, porque só tem computadores, reunindo dados e trabalhando em grandes análises. Mas tudo isso tem que estar conectado. Essas grandes análises elas podem dar um feedback para, de novo, lá no começo da cadeia, você ter as coletas de campo bem direcionadas. Eu acho que o que muda é só isso. Não é uma questão de, olha, vamos trocar o trabalho básico pelas grandes análises. Vamos fazer as grandes análises ajudarem aos trabalhos básicos terem uma boa direção e gerarem depois novas grandes análises, né, um ciclo, uma coisa de retroalimentação aí. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho que a gente precisa seguir. Não, perfeito. Isso, igual você acabou de falar, né? Isso contribui até para as próximas, uma gestão melhor, né, de outros projetos, né? Quando a gente analisa o que já está sendo feito, isso melhora até a gestão de outros projetos de campo, né? Isso. Exatamente. Então é uma coisa que vai para um lado, vai para o outro, e aí a gente precisa dessa integração. A gente acho que não é só no meio acadêmico puro, é uma coisa mais geral, né? A gente está numa fase agora que quando você olha para o meio científico, as publicações, uma coisa que a gente vê é o número de autores por artigo está só crescendo. E tem um aspecto muito interessante nisso. As pessoas estão trabalhando mais juntas. Não existe mais aquela figura do cientista solitário, o cara que é o cabeção da área e publica tudo sozinho. Os caras que são os cabeções das áreas, eles estão todos publicando em coautoria. E aí é o cara no Brasil com o sujeito nos Estados Unidos, na África do Sul, na China, e tá todo mundo trabalhando em parceria. E essas parcerias têm que não é só o meio acadêmico, elas têm que existir em todos os aspectos, né, inclusive os aspectos práticos, para permitir, então, esse avanço melhor, né, esse feedback constante entre os lados.
entre as questões dos trabalhos, dos levantamentos e o grande uso de dados. Isso tem melhorado, né, nos últimos anos, com bases de dados online, acessíveis, essas coisas que vão sendo construídas, elas são muito legais, porque quando eu entro numa grande base de dados, onde eu vou buscar dados sobre a distribuição de espécies, eu que estou lá, então, numa das pontas, tentando fazer um trabalho que agrega um monte de informação, estou usando isso porque a informação básica está alimentando esse sistema. Então, o sistema acaba servindo como uma dessas conexões. E aí é isso, o sistema tem que continuar sendo alimentado com os dados básicos e, ao mesmo tempo, o outro lado tem que produzir grandes análises que ajude a criação de mais dados básicos, e a coisa não para, porque a diversidade de espécies é grande demais, e de ambientes, de tudo, e a gente precisa entender isso. Perfeito, professor. Você falou, é muito importante mesmo, né? A questão de ter parcerias, né? Principalmente falando de conservação, né? É multidisciplinar. A gente fala de biologia e conservação, mas na verdade é uma ciência da conservação. Não entra só a questão da biologia, né? São várias disciplinas. E acho que cada vez mais ter essa parceria, cada um dominando um tipo de ferramenta distinto ali, só tende a ganhar a conservação, né? E aí, professor Marcos, a gente falou muito de ferramenta, de utilização de ferramenta. Você teria algumas ferramentas para indicar para quem está iniciando seu trabalho de conservação que contribuem, né, para a análise, né, dos projetos? Um monte, né? Uma quantidade imensa de coisas que eu podia falar. Então, a melhor de todas vou deixar para o final, deixa eu falar de algumas coisas mais básicas, né? Assim, a gente tem hoje uma coisa muito interessante, que é um grande acesso a muitas ferramentas gratuitas. Então, você vai, baixa, aprende a usar, e isso é fantástico, né? Há algum tempo atrás, a maioria das grandes ferramentas práticas, tanto para estatística quanto para outros métodos, eram coisas pagas, muitas vezes muito caras. Então, hoje você consegue montar um pacotinho de software gratuito ou livre ali e trabalhar bastante com isso. Algumas ferramentas que eu acho que todo mundo na biologia, especialmente quem vai para a ecologia ou biologia da conservação, deveria dominar. Primeiro, um bom programa para trabalhar com informação geográfica, né? Um SIG, um Sistema de Informação Geográfica. E aí tem o DIVA, o DIVA-GIS. DIVA-GIS é um programa completamente gratuito que foi criado justamente para analisar dados de biodiversidade, com o qual você pode trabalhar com dados de distribuição, dados climáticos, criar mapas e tudo mais. É grátis, tem tutoriais, super legal, você vai lá e baixa. A gente tem o grande, hoje já é um mundo, né, de programas que servem para criar os modelos de distribuição potencial, e aí eles vão andar casados com o GIS, né, não dá para trabalhar com um sem o outro, como o Maxent, por exemplo, que talvez seja um dos que está ainda em alta, e que cria modelos, é muito bacana, muito relativamente simples de usar, gera resultados super interessantes, e aí você conjuga ele com o uso de um bom sistema de informação geográfica. Pensando nos exemplos que eu dei, eu falei em modelos de viabilidade populacional, a gente tem o Vortex. O Vortex é um programa das antigas, muita gente já conhece ele há muito tempo, que trabalha com criação de modelos, então, com dados de populações reais para você prever a trajetória dessas populações. Gratuito também, ele é mantido com base em doações de entidades ligadas à biologia da conservação, é muito legal isso. Não mencionei, mas um outro exemplo legal, né, só para pensar num kit de ferramentas, né, para quem trabalha, por exemplo, com escolha de unidades de conservação, existem programas, existem algoritmos que ajudam você, por exemplo, a organizar informação de custos e benefícios na escolha de áreas para conservação, para você criar uma rede de unidades de conservação com o máximo de eficiência. E aí você vai inserir dados ali, desde os dados biológicos primários, do tipo a riqueza de espécies, até dados socioeconômicos sobre população no entorno, custo da terra e questões como essa, e o programa ele tenta medir as relações custo-benefício para tentar indicar um resultado ideal. Um dos programas mais conhecidos disso se chama MarkSun.
É um programa desenvolvido por um pessoal lá da Austrália e que implementa esses métodos. Então tem um bocado de ferramentas legais. Agora, hoje, né, e eu já sou até um pouco conhecido por isso, sou até suspeito para falar disso, eu diria que a maioria dos pesquisadores e profissionais deveriam dominar nem que seja o básico do R, da linguagem R. Porque o R ele é um programão, não só de estatística, mas também de modelagem, que ele é extremamente dinâmico no seu funcionamento, né? O R ele é produzido de uma maneira colaborativa por milhares de pessoas no mundo inteiro. E ele é feito num sistema muito bacana porque ele é de código livre. Então, qualquer pessoa que manje de programação pode criar um pedacinho de R e disponibilizar para todo mundo. E hoje isso acontece de uma maneira muito rápida. E aí, o que é legal? Qualquer pessoa que aprenda o básico, mesmo que ela não manje nada de programação e nunca chegue nesse lado, ela consegue absorver essas ferramentas. Então, o R está toda hora atualizando, tendo um monte de novidades. Quando você vai ter aqueles cientistas lá na ponta do extremo que estão criando novos métodos hoje, muita coisa é criada para o R, então você que pode estar lá na outra ponta, talvez, ou qualquer lugar do caminho, vai poder pegar aquele novo método e aplicar, pegar aquela novidade e usar aquilo de um ponto de vista prático. E ele se tornou dinâmico num nível realmente fantástico, né? Então você tem novos métodos em tudo quanto é área da biologia e também muitos métodos aplicados a questões da biologia da conservação. Os métodos vão sendo desenvolvidos, já vão sendo implementados no R. Então, se você conhece o programa o suficiente para usá-lo com segurança, você fica com essas ferramentas à sua disposição. E o que é bacana é que ele, inclusive, cobre um pouco, ele abraça um pouco o que acontece com essas outras ferramentas que eu falei. Então, hoje é perfeitamente possível você usar o R como SIG, criar mapas. Hoje é perfeitamente possível você rodar os principais modelos de distribuição potencial dentro do R. Modelos de viabilidade populacional tem também. Então, na verdade, ele vai aos poucos incorporando outras coisas. E aí isso tem um aspecto legal, que é você, com o domínio de um único programa, você é capaz de fazer um monte de tarefas. E é isso. Dominar essas ferramentas hoje, algumas delas pelo menos, é totalmente essencial para quem quer trabalhar com problemas de conservação na prática. Dá para fazer algumas escolhas, é perfeitamente possível, mas eu diria que o R é uma boa aposta. Você gasta um tempinho extra para aprender, porque no início ele dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você rompe um pouquinho a dificuldade inicial, ele se torna uma coisa muito legal, muito dinâmica, muito útil, que vale a pena ser usada. É a grande dica que eu dou em termos práticos. Eu diria que hoje o R ele representa não uma das ferramentas, mas ele é uma caixa quase completa de ferramentas. Então você abre ele e as ferramentas estão lá dentro, e você vai pegando aquelas que você precisa. Você precisa aprender uma nova, você vai adicionando elas na sua caixa, e é a maneira como ele funciona. E é muito legal, vale muito a pena investir um tempo, gastar ali, quebrar um pouquinho a cabeça, e principalmente, eu diria, conseguir romper um pouco do medo da barreira inicial, porque quando isso é rompido, o resto flui com facilidade. Daquelas coisas que depois, quando você aprendeu o básico e começa a usar, pronto, acabou, você não vai parar de usar, então você vai dominando cada vez mais, e a coisa vai fluindo muito bem. Não, legal demais, professor. E realmente o R, né, eu converso muito com outros profissionais, eu acho que é o programa mais utilizado mesmo, né? O pessoal até brinca que o R hoje, por enquanto, só não faz café, né? O restante ele está fazendo ainda tudo. Não. Acho que se tivesse uma cafeteira com Wi-Fi, dava para mandar ele dar um sinal e fazer o café. Não, legal demais, professor Marcos. E aí eu vou insistir num assunto aqui, que eu tenho que aproveitar que eu estou conversando aqui com um excelente educador, né? A gente vê a sua trajetória, né? O carinho que seus alunos têm por você, os seus cursos, né? Você sempre bem elogiado. E é sempre bom a gente pegar uma pessoa assim para pegar conselhos, né? Então, para quem está assistindo a gente que ainda tem aquela dificuldade na estatística, você teria talvez uma dica ou até mesmo erros, que às vezes os erros são até melhores para a gente aprender, né?
para quem está iniciando ali numa análise estatística, tem algum ali que você daria para o seu aluno? Sim, sim. Acho que dá para pensar aqui em duas dicas importantíssimas. A primeira é deixar os preconceitos e medos de lado. Então, se você tentou aprender e não conseguiu, esquece tudo, joga tudo fora e começa com a cabeça aberta. Porque se você achar a maneira mais adequada de estudar, ou fazer um bom curso, ou achar um bom material, você vai descobrir que é tudo muito mais simples do que você pensava. Então, jogue fora, né? Deixe para trás os medos. Essa é uma coisa fundamental. Porque se a gente já chega ali, esse assunto é chato, eu não vou conseguir e tal, a coisa não anda. Mas eu acho que o principal, Felipe, é que a gente tem que encarar, como eu falei um pouco no início, essas questões de estatística como ferramentas práticas, e a questão é o caminho que você vai escolher para estudar. Se você opta por cair logo na matemática da coisa, isso tem uma chance enorme de dar errado, a não ser que você seja uma pessoa com uma formação sólida nisso. Então, é claro, vão ter pessoas que vão começar a estudar a estatística pela matemática que existe por trás, e o caminho vai ser por isso, e depois ela vai começar a partir daquela matemática, daquela compreensão, ela vai começar a entender para que aquilo serve e como vai ser usado. Mas a maioria de nós não vai ter isso. Eu não era capaz disso quando eu comecei a graduação, e eu acho que a maioria das pessoas dentro da biologia não está muito para esse lado. Então, o segredo para mim, e é o que eu uso quando eu ensino, é você começar pela prática, você começar por questões práticas e se perguntar para que esse método serve, como que eu uso. E aí, eu acho que são dois caminhos. Ou você encontra um bom material didático para você estudar e desbravar aquilo, ou, na verdade, né, porque eles se combinam bem, você faz um bom curso, ou alguma disciplina, alguma coisa que tenha alguém com essa visão prática, né? E aí eu não estou falando nem isso para vender meu peixe e falar, olha, faça um curso comigo. Na verdade, tem um monte de gente que já incorporou bem essa visão e ministra cursos por aí, disciplinas, dá aulas, e você tem que procurar um pouco isso. No geral, eu diria que você aprender estatística com uma pessoa da sua área é quase sempre muito mais recompensador do que você tentar aprender com uma pessoa de uma área completamente diferente. Isso é uma coisa que pega bastante, né? Dando dicas bem concretas, práticas, por exemplo, dica de leitura, né? Tem muito material disponível por aí. Um livrinho que eu já esbarrei com ele, eu nunca tive tempo de pegar e ler, mas eu conheço muita gente que leu, que é uma abordagem super bacana. Ele já tem um nome legal, né? É o Estatística Sem Matemática. É um livro, né, brasileiro mesmo, e agora teve uma edição nova dele, é do pessoal lá do INPA, né, lá da Amazônia, que são os autores. E ele tem uma abordagem que vai para esse caminho. Bora tentar entender na prática para que a estatística serve, como ela é usada, e aí você entende isso primeiro. Depois o resto das coisas vão fluindo aos poucos. Então a chave é isso, é você deixar o medo de lado, encontrar esse caminho, qual que vai ser a sua porta de entrada por ali, um bom material, um bom curso, uma combinação dessas coisas, e aí é perfeitamente possível fazer isso então. Falando de novo no R, uma das coisas legais dele é que a quantidade de material é muito boa. Então isso ajuda bastante. Isso é uma coisa legal, você entrar para uma área, procurar o material e achar o material que é a sua cara, e aí você vai seguindo ali aos poucos e dá para chegar lá. É só deixar os medos de lado, encontrar o caminho certo, dá para chegar lá para todo mundo perfeitamente. Não, bom demais, Marcos. Realmente, você aprender estatística com alguém da área, eu acho que é fundamental, né? Até revelar aqui que no início, na aula de bioestatística, no primeiro período, quem foi meu professor foi um professor de física. E aí, na primeira aula, ele falou, gente, vocês são da biologia, né? Então, imagine que tudo que eu falar aqui são ursos. Aí, dali, você já vê que não vai muito para frente o ensino. Mas, não vai. Talvez pegar esses livros, né, que conta de uma forma mais, sei lá, mais lúdica, talvez, né, a estatística, antes de entrar exatamente nas equações, né, realmente é uma dica muito boa. Perfeito, professor Marcos. E aí eu quero entrar num outro trabalho seu,
que além de ser um excelente educador, que você faz um trabalho muito legal de extensão. Né? Você tem uma preocupação muito grande de divulgação, né, de socialização do conhecimento, tem site, é o Cantinho do R, você faz um trabalho muito legal com seus alunos. E aí eu queria ver com você, de onde que vem, né, essa sua percepção dessa importância, né, de socializar o conhecimento, né, dessa sua atividade aí extra-classe, vamos dizer? Então, acho que é um pouco da expansão desse meu espírito de professor, né? Porque eu sou professor por natureza, eu gosto de ensinar, e, e aí tem a ver um pouco com a minha história também. Quando eu estava na graduação, eu tive um contato muito cedo com autores de divulgação científica. Então, eu comecei a devorar autores ali que me marcaram, né? Eu lia livros do Stephen Jay Gould, que são livros, poxa, deliciosos para qualquer pessoa da área da biologia ler, com coisas fantásticas que ele conta. Eu li bastante coisas do Carl Sagan, que um dos maiores divulgadores da ciência que o mundo já conheceu, um cara que escrevia coisas incríveis. E isso me marcou um bocado, e ao longo da minha formação, não sei, daqui e dali, de vez em quando vinha aquele sinal de que, cara, a gente está fazendo coisas, né, dentro da universidade, coisas muito legais, pesquisando esses temas, mas isso muitas vezes não sai dali. E eu sou um cara que vivi a vida toda dentro da universidade. Eu emendei tudo. Eu fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado e virei professor. Então, todo esse contato que eu tenho com todo esse conhecimento, com tudo isso, eu senti a necessidade de tirar um pouco disso dali. Durante a minha formação, eu não consegui muito extravasar isso. Era uma coisa que estava ali, quietinha na minha cabeça, mas o tempo inteiro pensando. Então, quando eu finalmente cheguei, comecei a ser professor, comecei a orientar e comecei a conversar com os meus alunos sobre isso, a coisa começou a nascer. Isso talvez seja uma das grandes caras do nosso laboratório hoje, o nosso laboratório de ecologia quantitativa, é essa vertente de que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está pesquisando, são coisas que nos empolgam, que a gente acha muito legal. Então, por que a gente não vai contar isso para todo mundo? Vamos compartilhar esse conhecimento. A gente tem facilidade de fazer coisas legais no R, então vamos lá, a gente criou o Cantinho do R para compartilhar um pouco disso. A gente pesquisa temas fascinantes, lê coisas legais, vamos escrever isso em blogs de divulgação científica. E hoje a gente tem um blog que é o Hipótese Nula, onde a gente compartilha essas histórias, coisas num clima mais descontraído. E eu acho isso importantíssimo, isso é fundamental de um monte de pontos de vistas, né? O ponto de vista como cidadão, digamos assim, eu estou dentro da universidade pública, eu nunca saí da universidade pública. Eu estudei o segundo grau num colégio de aplicação de uma universidade também. Então eu estou desde o ensino médio até agora como professor dentro de uma universidade pública. Eu acho que é minha obrigação conseguir fazer isso sair um pouco e atingir mais pessoas. É uma preocupação, é uma vontade grande que eu tenho, e eu reuni muitos alunos que felizmente compartilham isso. Isso é uma coisa muito legal. A gente teve esse ano uma comemoração nossa de 5 anos no laboratório, e aí a gente culminou as nossas atividades com uma palestra num boteco. E aí foi para mim a experiência máxima disso. Poxa, vamos para um bar e vamos dar um... Foi uma palestra curtinha, claro, mas vamos falar sobre o que a gente faz? E foi uma experiência muito bacana, muito recompensadora ver isso acontecendo, né? Então, é isso. Eu acho isso algo importantíssimo. Eu acho que a gente precisa de pessoas falando disso, pensando nisso. Claro que não é o perfil de todos os pesquisadores e profissionais, mas vão ter pessoas que têm esse perfil, e a gente precisa que isso aconteça. A gente precisa compartilhar isso. Quando a gente olha para a biologia da conservação especificamente, falar de divulgação científica, compartilhar o conhecimento, significa mostrar para as pessoas os problemas, as questões do mundo real, as possíveis soluções, e fazer as pessoas se tornarem conscientes disso, né, entenderem um pouco mais. Eu acho que é um pouco de obrigação nossa mesmo, tentar fazer um esforço nesse sentido. E, de novo, como meu espírito de professor, eu gosto de fazer isso. Eu acho que isso me fez abraçar esse lado com uma maneira, sabe, com muita força. Bom demais, Max. Realmente é um trabalho fantástico. Ele mexe, estou lá no blog, lá no Cantinho do R.
E o que você falou faz todo sentido, né? Acho que socializar o conhecimento é a chave aí da conservação, né? Para a população se sentir, né, presente nessa discussão também, né? Não só esperar que os pesquisadores, os cientistas que vão tomar as decisões e eles vão só receber, né, o decreto ali. Não, né? Acho que a socialização do conhecimento vem disso, fazer que a população participe de todo, né, esse arcabouço aí da conservação. E aí, Marcos, para a gente começar aí a finalizar a nossa conversa, porque senão a gente vai durar muito, tem muito conteúdo para conservar, né? Para conversar e para conservar também. Né? Você até tocou em algum momento aí da dificuldade que a gente tem hoje, né, para projetos, né? Principalmente questão de financiamento de projetos. Né? Hoje em dia está ainda mais complicado. E como é que você vê isso e tenta reverter essa questão, né, dessa dificuldade de financiamento de projetos? Como a gente faz para inovar aí para conseguir realizar pesquisa hoje no Brasil? Pois é, a gente tem ainda uma coisa muito forte do pesquisador no Brasil, que é ir unicamente na direção daquelas agências de fomento, né, as agências do governo. Poxa, essas agências são fundamentais, elas têm que ficar fortes, têm que receber recurso, isso é importante pra caramba, e é claro que muitas vezes eu vou precisar dessas agências para grandes projetos, que precisa de muito recurso e tudo mais. Só que a gente precisa olhar para um panorama mais amplo. De onde mais pode vir recurso, né? A gente precisa aprender com pesquisadores de outros países que têm alguma experiência com isso, a gente precisa buscar entidades, órgãos que estão dispostos a financiar projetos. E aí eu tive uma experiência recente muito legal com isso, que foi bem pequena, na verdade, mas que a repercussão foi excelente, o aprendizado foi incrível ali, que foi trabalhar justamente com uma campanha de financiamento coletivo. Então, o nosso laboratório iniciou uma campanha, né, um crowdfunding, para trabalhar, então, com o financiamento para o nosso laboratório, sendo que a nossa contrapartida era justamente a questão da divulgação científica, da socialização do conhecimento, a criação de material didático para o R e outras coisas também. E foi uma experiência incrível, porque o que a gente teve que fazer para a campanha funcionar? A gente teve que mostrar muito a nossa cara para as pessoas, falar sobre o que a gente faz, convencer as pessoas de que o que a gente faz é muito legal, e aí, a partir disso, algumas pessoas começaram a ter a disposição para contribuir ali financeiramente. Várias contribuições muito pequenininhas, que acabam crescendo bastante, e algumas pequenas, enormes contribuições, que foi muito legal. No meio, a gente captou recurso a partir de uma empresa que olhou e achou, poxa, legal, a gente quer associar o nosso nome. E aí tá lá o nomezinho no nosso blog como patrocinador, e aí fez uma contribuição mais graúda, como, né, é bacana para uma empresa fazer. E essa experiência toda mostrou para a gente que existem outros caminhos. Então, não só o financiamento coletivo especificamente, mas a gente tem que buscar outras formas, então, de levantar esses recursos. É um desafio danado para a gente, especialmente aqui no Brasil, onde já existe, então, toda aquela... A gente está muito acostumado com uma forma de fazer, mas eu acho que a chave é essa, é inovar, é você ir atrás de conseguir recursos de outras formas, ir atrás de financiar os seus projetos de outra forma. É necessária essa inovação, isso é totalmente essencial. Né? A minha experiência com isso não considero muito grande, mas foi realmente importante para ver isso, para ver essa necessidade. E aos pouquinhos tem pessoas por aí fazendo trabalhos assim diferentes, né? Tentando, se esforçando para fazer um pouco disso. Eu acho que é uma coisa muito, muito legal, muito importante. Essa nova geração aí de gente que está se formando, está trabalhando, está no começo, tem que pensar muito fora da caixinha, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, tem que aprender novas maneiras de trabalhar, e ir atrás dessas coisas e experimentar mesmo, e tentar. A gente foi lá, a campanha podia ter naufragado, deu certo, foi legal, mas tem que tentar experimentar, descobrir esses caminhos, isso é fundamental, tem que inovar muito mesmo. Não, legal demais, Marcos. Realmente, fazer pesquisa, a gente tem que inovar cada vez mais, né? Não depender de uma única ou duas fontes aí para
fazer a roda girar. E é o que você falou, né? Não pode ter medo de tentar, não é mesmo? E aí, Marcos, para a gente encerrando aqui, você teria algum... Você já citou alguns livros, né? Alguns sites, mas para quem está assistindo e precisa, né, aprimorar ali a sua análise estatística, ainda tem aquele receio, você tem alguma bibliografia ou site também para ela poder se capacitar ainda mais nas análises estatísticas aí? Então, tem tanta coisa, né? Às vezes é difícil saber por onde começar. O livro que eu mencionei, o Estatística Sem Matemática, ele é uma leitura agradável, é bacana, isso é uma boa porta de entrada. Em termos de livros mesmo, que a gente tem em português, até para facilitar um pouco a vida, especialmente do estudante que às vezes está ali ralando para aprender inglês, a gente tem um livro de princípios de estatística aplicada à ecologia. Um dos autores é o Nicolas Gotelli, é um livro massa. Esse já é um livro mais técnico, mais pesado, mas é uma leitura boa, ele tem uma pegada boa, né, bem voltado para a ecologia, aí tem a ver com a minha dica, vá aprender com quem seja da sua área, você também tem que pensar nessa dica na hora de ler. Não vá pegar o livro de estatística aplicada à engenharia, cara. Claro que ele vai ter todas as informações lá, mas é melhor você pegar um que seja bem voltado para ali. E hoje a quantidade de recursos online é bastante impressionante, né? Como parte do trabalho nosso, do laboratório, a gente fica tentando compartilhar não só as coisas que a gente produz, mas compartilhar coisas, né? A gente tem feito muito isso pela nossa página dentro do Facebook. A gente descobriu que é onde as coisas acontecem, né? Para a gente compartilhar informação. Então a gente tem a nossa página do Facebook, do Laboratório de Ecologia Quantitativa, facebook.lec.fal, lec.fal, facinho de achar, onde a gente fica compartilhando coisas com as pessoas, recebe sugestão, republica, e aí dá dicas de livro, de site, de material para R, de material de SIG, de material de tudo quanto é coisa que o ecólogo está trabalhando. E aí nesse nosso conjuntinho de materiais, a gente tem o nosso cantinho do R, o nosso blog para as pessoas que querem aprender R. Tem lá uma apostila que eu fiz ela pensando, o que acontece com aquele sujeito que nunca viu R na vida? Não, então vamos lá, passo a passo, pegar na mão e ensinar. Ela está sendo reformulada, na verdade a gente está numa fase bem intensa de criar toda uma nova apostila com novo material, mas a antiga está lá e ela é útil pra caramba, tem bastante material legal no cantinho do R, que são bons pontos de partida, né? Na verdade, eu também estou o tempo inteiro tentando fazer isso, mostrar outras fontes, compartilhar outros lugares, não é só aquele material que nós criamos aqui no laboratório, é muito mais do que isso. Para mim, são alguns bons caminhos para começar a partir daí. Material online tem de montão, eu não saberia nem por onde começar a listar, mas aí justamente acompanhando uma página como a nossa, outros canais que tenham essa tendência, né? Eu vejo que vocês da Bocaina também pelo YouTube estão sempre compartilhando coisas bacanas. A pessoa tem que se conectar a canais como esses, ficar olhando, olha, o que está acontecendo, onde tem recurso, e ir atrás, encontrar ali o caminho e explorando essas coisas, né? Eu acho que esses são alguns dos recursos fundamentais que servem como isso, é o trampolim, o ponto de partida só. A partir disso, você vai encontrar um mundo de coisas, um mundo imenso de coisas para aprender mais, para avançar, para se aperfeiçoar, né? A gente tem que estar o tempo inteiro acompanhando essas ferramentas, aprendendo mais coisas, porque do ponto de vista de dentro do mundo acadêmico, não para, é o tempo inteiro novidade. Muitas dessas novidades servem para resolver problemas práticos, para coisas reais, então elas têm que ser incorporadas com a gente não pode mais ficar parado no tempo fazendo uma análise que a gente aprendeu há 10 anos atrás, quando tem coisas muito mais legais na frente. Não, legal demais. Legal. Queria agradecer muito mesmo, né? Meu nome, o nome do Lucas, o nome da Bocaina, a sua participação. Acho que essa conversa nossa de hoje vai ajudar com certeza aí, posso dizer aí que milhares de pessoas aí que gostam da conservação, né? Que tem aquele medo de estatística, mas
puderam perceber um pouco hoje que é um medo bobo, né? Que é quase que um preconceito, que existem, sim, medos e ferramentas para você pular, né, esse degrau aí dessa fobia. E parabenizar muito você, Marcos, né, e a sua equipe, né, eu acompanho lá no Facebook, no blog, vocês são foda mesmo, né, eu sou um grande fã de vocês, pelo trabalho, principalmente de socialização do conhecimento, né, da divulgação, é o que a gente conversou um pouco aqui hoje, que esse é um trabalho fundamental. Se a gente não conseguir vender o nosso peixe, né, da importância da ciência, da conservação, não vai ser cada vez mais difícil trazer investimento para essa área, né? Então, parabéns muitíssimo mesmo aí para a sua equipe e para você, Marcos, né? Ser um educador aí, ter toda essa boa vontade de passar esse conhecimento para frente com toda alegria, sempre sorrindo aí e sempre ensinando da melhor forma possível. Então, muito obrigado mesmo, né, por essa oportunidade de falar um pouco aí para quem está nos assistindo. Poxa, eu é que agradeço, é um prazer imenso estar aqui e obrigado por todos os elogios e tudo mais, mas realmente essa oportunidade é fantástica para mim também, eu gosto de falar sobre essas coisas, eu acho muito legal e também espero mesmo que muita gente aí se sinta, né, que consiga ajudar um pouquinho, se sinta de repente um pouquinho motivado ali, não, então deixa eu tentar aprender essas coisas, espero poder ajudar um pouquinho essas pessoas, nem que seja dessa maneira meio indireta, a partir dessa nossa conversa, mas tomara que seja útil e obrigado pela oportunidade. Muito legal estar aqui participando desse evento. Fico feliz pra caramba de estar aqui. Não, legal demais, Marcos. Então, pessoal, assim a gente encerra, né, essa conferência, na segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação. Hoje eu conversei aqui com o professor Marcos Vital, da Universidade lá de Alagoas, e ele nos passou informações, né, preciosas mesmo, né? Espero que vocês tenham aproveitado muito mesmo as dicas deles, né, as dicas de bibliografia, de site, e assim a gente termina o bate-papo de hoje. Espero você em outra conferência, beleza? Grande abraço, até mais.